Olá! Estamos iniciando mais uma aula remota do curso Tópicos de Física Conceitual 1, do curso de Licenciatura em Física do Campus Nova Friburgo, do Cefet-RJ. Hoje nós vamos falar sobre, genericamente, né, de maneira bem abrangente, sobre a natureza da matéria. Vamos falar sobre os constituintes fundamentais, as forças fundamentais da natureza. Fiquem atentos. Seguindo aqui para os nossos slides, vamos colocar aqui em apresentação. Bom, vamos lá. Então, a gente vai aqui guiar, né, uma espécie de uma jornada ao centro do universo. Tá? E nós vamos, então, fazer um breve histórico sobre o que é a matéria, como que se pensou a matéria ao longo da nossa existência. Bom, vejam o seguinte, essa ideia de que deve existir uma unidade básica para os objetos, os corpos, ela é bastante antiga. Vejam aqui, por exemplo, que Tales de Mileto, ainda, né, no século VI a.C., já tinha essa ideia, já propunha que deveria existir, né, uma unidade fundamental, alguma partícula, né, menor possível, já que os objetos podem ser quebrados, né? Quebrando sucessivamente um objeto, em algum momento deveria ser possível chegar à sua unidade básica fundamental. O conceito de átomo, né, que inclusive quer dizer indivisível, passou ali por Leucipo, Demócrito, com as seguintes ideias. Seria muito pequeno para ser observado, tá? Então seria possível quebrar os objetos até que você não conseguisse mais ver. Além disso, eles consideravam que esses átomos estariam em movimento contínuo no vazio e, como o nome mesmo sugeriria, esses átomos seriam impossíveis de serem divididos, ok? Até que em alguns pontos aqui eles estavam bem corretos, né? De fato, pequeno para ser observado a olho nu. A gente vai discutir essa ideia de um vazio ali dentro do átomo e, bom, a gente vai discutir um pouco mais a questão de se ele é indivisível ou não, tá? Como nós bem sabemos, né, na época da Idade Média, toda a questão mais científica, filosófica ficou um pouco mais de lado, né, por questões outras que estão fora do escopo aqui da nossa discussão, e o atomismo ele também ficou de lado, okay? E não avançou muito nessa época. Mais adiante, né, nos séculos XVI e XVII, aí Copérnico, Galileu, Newton deram grandes impulsos ao nosso entendimento da natureza. Né? Seguindo ainda essas ideias, no século XIX, foi formulada a teoria cinética dos gases, que já permitiu também entender melhor este sistema, né? Questões de termodinâmica, por exemplo, relacionar as quantidades macroscópicas, pressão e temperatura, por exemplo, com o movimento de partículas dentro do gás, tudo isso é advento dessa teoria cinética dos gases. E além disso, claro, a própria eletricidade, né? Uma outra grande área da física, se desenvolveu com Faraday, Coulomb, Ampère e Ørsted. E, bom, a gente imagina, né, que as ideias, vocês já devem ter essa bagagem de que, de fato, forças eletromagnéticas têm um papel importante dentro do átomo. Então, juntando todo esse conhecimento, é que começou-se a ter uma formulação um pouco melhor, um pouco mais madura sobre esse constituinte fundamental.
E isso nos leva, então, ao modelo, um primeiro, né, que seria o primeiro do modelo de átomo, que é o do Dalton, no qual você teria átomos e esses átomos eventualmente se ligando para formar moléculas. Mas, no entanto, ainda né, muito rudimentar esse modelo. Ele, já se sabendo né, que as substâncias deveriam ser compostas por átomos e moléculas, Mendeleev percebeu uma série de tendências periódicas, né, tendências que algumas substâncias tinham em comum, no caso, alguns elementos, né, que eu já vou falar sobre a tabela periódica. Percebendo essas propriedades, o Mendeleev organizou os elementos na tabela por, vamos dizer assim, tendências afim, né? E deu origem, então, à nossa famosa tabela periódica, muito útil. Isso tudo ainda mesmo antes de ter, né, vamos dizer assim, um modelo mais concreto, um modelo mais fiel para os próprios átomos. Então isso tudo se desenvolveu ali mais ou menos à luz da química, né, misturando elementos, misturando substâncias e percebendo essas tendências. Que só em 1897 que o Thomson ele trouxe a primeira evidência da existência de elétrons no átomo, né? Deu origem àquele o modelo dele famoso, tem um nome do modelo de pudim de passas, por exemplo, em que você teria uma grande porção do átomo com carga positiva, né? O seu núcleo, e teria ali uns elétrons incrustados ali nessa massa grande de carga positiva, né? Como se fosse um grande um cookie, né? Um bolachão de, de carga positiva com os elétrons grudados nesse átomo. Bom, melhorando ainda esse modelo, veio Rutherford. Né? Rutherford fez um experimento muito famoso. Ele bombardeou uma folha fina de ouro com partículas alfa, produzidas a partir de uma fonte radioativa. E ele utilizou um detector, né? Um detector de partículas, para medir o espalhamento dessas partículas alfa. Então ele tinha aqui uma fonte, essa folha de ouro, essas partículas eram defletidas ao atravessar a folha, e atrás da folha ele media esses desvios. Isso por si só já seria bastante bacana, mas ele ficou ainda mais satisfeito e possivelmente impressionado quando, colocando o detetor na frente da folha, ele também conseguiu detectar partículas, indicando então que elas tinham se propagado em direção à folha e sofrido um retroespalhamento, né? Foram devolvidas aqui mais ou menos para a direção que elas tinham incidido. Isso o levou a concluir que ali nessa folha de ouro deveria existir uma região com massa, né, muito localizada. E grande parte das vezes, então, essas partículas alfa atravessavam a folha, né, sem colidir com ninguém, mas vez por outra elas tinham uma colisão, né, muito próxima, ou um espalhamento, melhor dizendo, muito próximo dessas aglomerações, né, que a gente já pode dizer seriam os núcleos de ouro nessa folha. E aí, então isso produzia esse retroespalhamento, né, um espalhamento de volta para a direção, ou pelo menos para essa parte do espaço aqui na frente da folha. Okay? Então isso essencialmente caracterizou a descoberta do núcleo atômico. Bom, depois desse modelo, né, que foi proposto pelo Rutherford, o que vem depois? Vem coisas super bacanas que a gente infelizmente não vai ver no nosso curso, mas vocês vão discutir ao longo da graduação do curso de Física.
Tá? Porque vem então depois as ideias de Planck, de quantização, as ideias do Einstein, né? Essencialmente para efeito fotoelétrico, vem então as ideias de Bohr. Agora, juntando esses, esses estudos de Planck e Einstein para resolver um problema que existia no átomo de Rutherford, que era o fato de cargas aceleradas emitirem energia, né, emitirem radiação, e assim o átomo não seria estável. Bohr então veio com a quantização das órbitas. Depois vem os modelos do Schrödinger, por exemplo, né? Que eles são mais compatíveis com algumas ideias também que vocês viram em química, por exemplo, aquelas questões sobre orbitais e níveis eletrônicos, né? Um S, 2S, o P, D e F, essas coisas, elas estão associadas com esse modelo do Schrödinger. E não parou por aí, né? O entendimento do átomo ainda progride com Heisenberg, Dirac e outras contribuições, essencialmente da mecânica quântica. Bom, voltando aqui para nossa discussão, né? A gente já deu um panorama geral de como o entendimento, a investigação da matéria se deu, mas concretamente o que será que é a matéria? Né? De que são feitas as coisas? O que é essa quantidade, né, que a gente gostaria de investigar e já está fazendo parte aí da nossa discussão praticamente desde da primeira aula, que a gente está falando de inércia, momento linear, de massa, a gente está sempre tangenciando esse conceito de matéria, né, usando essencialmente nas nossas discussões. Bom, os gregos, quando pensaram nisso pela primeira vez, imaginavam que a matéria seria composta de uma unidade básica, né? Deveria existir alguma coisa fundamental, como nós vimos antes. Bem no comecinho, eles imaginavam que seriam as quatro forças da natureza, né? Os quatro elementos, melhor dizendo, terra, ar, fogo e água. Isso vocês lembram, né? O Aristóteles meio usava essa ideia, né, para poder até descrever o movimento, que terra queria ficar com terra, ar queria ficar com ar, e os elementos gostariam de ficar, entre aspas, juntos entre si, mas não é essa a unidade básica correta. Tá? Então aqui está correto que precisa de uma unidade básica, que a matéria deve ser constituída de alguma unidade básica, mas essa unidade não são os quatro elementos. Bom, são os elementos da tabela periódica, né? Que a gente conhece aqui: o hidrogênio, o oxigênio, nitrogênio, carbono, argônio, ferro, silício, outros aí que você já conhece, já tem estudado. Esses é que são os fundamentais para construir aí qualquer substância ou material que a gente conheça, tá? E diferentemente do que imaginavam ali os gregos, não são os elementos da natureza, são os átomos. Aqui eu peguei essa figura, né, desse site aqui, desse ChemLab, e o que está mostrando aqui é a abundância dos átomos, né, de cada um dos elementos na crosta terrestre por milhão de átomos de silício. Tá? E aqui isso está em função do número atômico Z. Talvez para você esteja um pouco pequeno para ver no vídeo, mas depois, se for o caso, vocês deem uma olhada lá na nossa plataforma, que essa apresentação está lá também. Vocês podem dar um zoom e ver melhor essa figura. Tá? E aqui estão também representadas as nomenclaturas usuais da tabela periódica, né? Então nós temos aqui, numa certa região, elementos terras raras, né? Metais raros, né? A gente reconhece aqui alguns, por exemplo, platina, prata está por aqui assim, o ouro, se vocês procurarem, vocês vão encontrar por aí também.
E aqui estariam os elementos formadores de rochas, né? E o que a gente pode perceber é o seguinte, que na crosta terrestre, o elemento mais abundante, né, de acordo com esse gráfico, é o oxigênio. Eu não sei qual que vocês imaginaram, né? Não sei, talvez alguém chutasse o hidrogênio por ser o mais leve e ser o mais abundante no universo, né? Mas aqui na crosta terrestre acaba que é o oxigênio, tá? E alguns elementos aqui são muito raros, tá vendo? Para cada 1.000.000 de silício, você tem aqui em torno de 10 a menos 4, né, mais ou menos, de alguns desses. Então, um deles é 10 ordens de grandeza mais abundante que o outro. Tá? Bem curioso, né? Então, só para vocês terem registrado aí, o oxigênio é o campeão. Ele é o mais abundante na crosta terrestre. Um dos mais raros, por exemplo, é o frâncio, né? E ele existe, mas você tem no máximo, né, 20 núcleos de frâncio a cada instante, porque ele é um material radioativo, né? Ele decai e outros decaem nele também. Então, por isso essa instabilidade. Bom, maravilha. Vamos agora focar um pouco mais aqui nos átomos. Eles então são as unidades básicas, né, dos elementos, por exemplo, do elemento ferro. Então tem o átomo de ferro, tá? A água, por exemplo, ela não é um elemento, ela é uma substância, tá? Porque ela não tem um único átomo que descreve a água, né? Você precisa das moléculas. Então aqui nós teríamos, por exemplo, numa barra de ferro, ela é feita completamente de átomos de ferro ligados via uma ligação metálica, formando então uma estrutura cristalina, consequentemente um sólido, né? Uma barra rígida. Agora, quando que esses átomos foram produzidos? Né? Em que ambientes eles foram produzidos? Pensem um pouquinho nessa pergunta antes da gente progredir. Né? Vê aí dos documentários que vocês porventura já tenham visto e tudo mais. Quando que foram produzidos esses elementos? Bom, a gente vai discutir isso com mais detalhes daqui a pouco, mas o modelo padrão da cosmologia, né, ele propõe que existiu uma época no início do universo, uma época bastante quente e também onde todo o universo estaria concentrado, né, numa singularidade, né, uma região específica, e ele começou a se expandir. Tá? Com isso, existia ali uma sopa de quarks e gluons, nós vamos voltar a essa discussão mais para frente, mas em algum momento você tinha uma quantidade esmagadora de átomos, de núcleos de hidrogênio, né? Alguma porcentagem ali, eventualmente, de hélio, quase nada de lítio e tudo mais. E esse material, com essa expansão, né, e também devido à presença da matéria escura, que a gente também vai voltar mais para frente, mas eu vou adiantar esses conceitos, essa matéria começou a se aglomerar, né, formando grandes nuvens de matéria, eventualmente protoestrelas, né, estrelas cheias de hidrogênio. E essas estrelas, assim como o nosso Sol também, elas são capazes de fundir elementos. Né? Então, você, devido à grande atração gravitacional, consegue fundir 2 prótons em um núcleo de deutério, por exemplo, né? Que é um nêutron preso em um próton. E daí você consegue fundir mais um pouquinho para fazer um núcleo de hélio 3. E depois você consegue fazer elementos mais pesados, hélio 4. Depois chegar no grupo CNO, carbono, nitrogênio e oxigênio.
Então, esses núcleos, né, eles foram produzidos nas estrelas, essencialmente. Okay? E, em algum momento, né, eventualmente, sob certas condições, essa estrela pode vir a explodir como uma supernova, espalhando, então, esses núcleos, né, pelo universo. Tá? Esses núcleos, então, eventualmente capturam ali uns elétrons, né, quando eles não estão num ambiente assim tão quente, e formam os átomos. Tá? Vê se é mais ou menos isso que vocês tinham em mente sobre a produção dos elementos. Tá? Existem outros processos também, mas que estão também fora do escopo aqui do nosso curso. Bom, e sobre as dimensões desses átomos, né? Qual que será que é o tamanho de um átomo, por exemplo, no sistema internacional? A gente viu assim, é uma coisa que não dá para você ver, né? Será que então ele tem micrômetros de tamanho? Será que isso é razoável? Será que é menor ainda? O tamanho típico, então, do átomo, ele é medido em unidades de angstroms, que são 10 a menos 10 metros. Tá? Então, a título de comparação, por exemplo, né, você, num livro texto padrão, em geral, você chega lá no final de uma frase, tem um ponto final. Esse ponto final, ele tem uma dimensão na qual caberia em torno de 100 bilhões de átomos, tá? Nesse ponto final de um livro, por exemplo. Bom, então, e a estrutura atômica seria tipo pequenas bolas de bilhar, como propunha inicialmente, por exemplo, o Thomson, né? O Dalton e o Thomson? Não, não é esse o caso. Tá? O que a gente tem, segundo o experimento de Rutherford, é um núcleo duro que concentra a carga positiva e os elétrons na periferia, tá, desse núcleo. Vamos começar com este modelo mais simplificado. Tá? Então, o átomo, por sua vez, que tinha a pretensão de ser indivisível, já não é. Ele é composto de partículas mais fundamentais. Então, vamos olhar mais para dentro desses átomos. Bom, propunham ali os gregos, né, que o átomo ele deveria ser umas partículas no vazio. De fato, né, os átomos eles são caracterizados por um grande vazio, no sentido de que o núcleo está bastante localizado e o elétron ele tem a probabilidade de ser encontrado em uma região bastante grande em comparação com o tamanho do núcleo. Tá? Então, uma analogia clássica é você imaginar o núcleo de um átomo tendo o tamanho mais ou menos de uma bola de tênis, né? Colocado ali no centro de um estádio tipo o Maracanã, e o elétron ele estaria ali, né, orbitando numa região mais ou menos ali até as arquibancadas, né? Então uma região bastante grande comparado com o tamanho do núcleo. Tá? Então seria sim um grande vazio. E o que tem lá dentro? Tem também, como a gente já havia adiantado, tem alguns campos atuando ali dentro. Tem o campo eletromagnético, por exemplo, né? Porque você tem um núcleo positivo, o elétron tem uma carga negativa, existe então um campo eletromagnético atuando, existindo neste átomo. Alguns efeitos interessantes que surgem disso são, por exemplo, a própria energia nuclear, né, que ela envolve não só esses campos eletromagnéticos, mas outra força da natureza, que é a força forte, sobre a qual nós vamos falar daqui a pouquinho, e também vários efeitos eletromagnéticos interessantes, né? Por exemplo, emissão e absorção de luz por átomos. Além disso,
as ligações químicas, elas dependem dessas propriedades eletromagnéticas dos átomos, né? A vida em si e outros fenômenos também que vocês podem dar uma pensada. Bom, até agora, então, o que é fundamental? Os elétrons, a gente até agora não viu nenhuma divisão dele, e os núcleos, eles agora já apresentam também alguma divisão, né? Aqui na cronologia da nossa discussão. Eles são constituídos por prótons, partículas de carga positiva, e nêutrons, partículas sem carga. Bom, não é difícil de se convencer, né? Que quanto mais prótons eu tiver no núcleo, né? Então o núcleo de hidrogênio, por exemplo, só tem um próton, o núcleo de hélio tem 2, o de lítio tem 3 e assim sucessivamente. Quanto mais prótons eu tiver no núcleo, mais elétrons eu posso aprisionar, né? E o átomo, ele é definido como um sistema neutro. Tá? Então, quanto mais prótons, mais elétrons eu tenho para tornar esse átomo neutro. Outra questão interessante de perceber é que eu até comentei quando estava falando de fusão nuclear, eu comentei, por exemplo, sobre o hélio 3, né? E o hélio, tradicionalmente, da tabela periódica, ele é o hélio 4. Que número é esse que aparece ora no hélio 3 e ora no hélio 4? Esse número 3 ou 4 que eu estou usando é um número que nós usamos para designar o número de massa desse átomo, né, ou desse núcleo, que seria o número de prótons mais nêutrons que tem ali dentro. Tá? Mas o que caracteriza mesmo um elemento é o seu número de prótons, tá? E não os diferentes números de nêutrons que ele pode ter. Então, nós podemos ter hélio 3, que tem 2 prótons e 1 nêutron, e a gente pode ter o hélio 4, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, mas ele é hélio porque tem 2 prótons, tá? Independentemente do número de nêutrons que tenha no núcleo. Outro exemplo clássico aqui é o do carbono, né? A gente tem o carbono da tabela periódica, que é o carbono 12. E nós temos o seu isótopo, ou seja, um outro núcleo que tem o mesmo número de prótons, mas um número diferente de nêutrons, que é o carbono 14. Esse, por sua vez, é radioativo e decai, né, em outros elementos. Tá? É interessante também que as propriedades químicas dos átomos, né, eles dependem também somente da sua carga. Tá? Então, se você absorver carbono 12 e carbono 14, ele vai ser usado, né, nas suas células, ele vai ser usado normalmente, 12 e 14, como se fosse a mesma coisa, porque para efeitos da ligação química só interessa o número de prótons. Tá? E é ele então que caracteriza os átomos. Bom, eu vou aqui invocar outra ideia só para motivar aqui uma discussão, que lá do eletromagnetismo nós sabemos que cargas iguais elas se repelem, né? E cargas diferentes, como por exemplo a carga de um próton e de um elétron, que são opostas, elas se atraem. Mas então como que nós conseguimos ter dentro de um núcleo de hélio, por exemplo, né, 2 prótons com carga positiva e 2 nêutrons, todos ali grudados juntos no mesmo núcleo, né? Isso violaria essa ideia de que as cargas opostas, iguais, desculpa, querem se repelir, né? Esses prótons gostariam de se afastar por força eletromagnética, mas, no entanto, tem um ingrediente adicional, que é a força forte.
Tá? Então, essa força forte é uma outra força da natureza, né, que é responsável por manter os núcleos coesos. Tá? Então, ela permite você ter um próton e um nêutron grudados juntos, ou, como no caso do núcleo de hélio que eu estava discutindo, dois prótons e dois nêutrons, todo mundo grudado ali dentro do mesmo núcleo. Tá? Essa força é em torno de 100 vezes mais intensa do que a força eletromagnética, mas ela tem um curto alcance, tá? Diferentemente da força eletromagnética, que ela vai assintoticamente a zero, né? No infinito. Excelente. Bom, com relação à estabilidade dos núcleos, se por um lado a força forte ela é mais intensa que a eletromagnética, para núcleos muito pesados, em que eu tenha muitas cargas positivas e, imaginem pelo tamanho, né, se eu empilhar várias cargas positivas, elas vão ficando cada vez mais distantes umas das outras, né? E em algum momento a carga a força eletromagnética, mesmo sendo menos intensa, ela conseguiria vencer essa disputa com a força forte. Tá? Então, desculpa, a estabilidade desses núcleos mais pesados, né, ela teve sua resposta com a descoberta do nêutron. Né? Vejam que o nêutron ele é uma partícula sem carga. Então, quando ela está ali dentro do núcleo, ela não contribui para essa repulsão eletromagnética, mas ele interage por força forte. Então, ele serve para manter esse núcleo coeso. E se para elementos leves a gente tem uma regra prática de que para cada próton tem um nêutron no núcleo, essa regra deixa de ser verdade para os elementos mais pesados. Tá? E aí, inclusive, você passa a ter mais nêutrons do que prótons, né? Cada vez mais nêutrons para poder manter o núcleo coeso e estável. Tá? Então, aqui é só mais algum comentário sobre o que eu falei, né? Muitos prótons, então, geram uma estabilidade grande. E comparando aqui com mais detalhes, nêutrons e prótons, tá? Pensem aí um pouquinho antes da gente progredir, como que é a massa desses caras, né? Do nêutron e do próton. A carga a gente já comentou, né? E também qual que é o tempo de vida de cada uma dessas partículas que a gente está comentando. Tá? E as respostas seriam: a massa é muito parecida, tá? Eles diferem essencialmente mais ou menos da massa de um elétron, okay? O nêutron sendo um pouquinho mais pesado que o próton, e essa diferença é mais ou menos a massa do elétron. A carga o próton tem e o nêutron não, e o tempo de vida deles é diferente, né? O próton até hoje, né, não foi medido nenhum decaimento de próton. Então, o tempo de vida de decaimento dele, né, o tempo de vida média, atualmente é estimado aí em mais ou menos na idade do universo. Né? Então, não se tem nenhum exemplo de decaimento de próton. Já o nêutron, não. O nêutron, fora de um núcleo, ele decai rapidamente, né? Um nêutron, como às vezes a gente diz, um nêutron térmico, ele decai ali aproximadamente, né, da ordem de 10 minutos, mais ou menos. Tá? E aí ele decai em um próton e um elétron e mais uma partícula sobre a qual nós vamos comentar daqui a pouco. Tá? Então a força responsável por esse decaimento do nêutron é chamada força fraca. Então, mais uma força fundamental da natureza. E agora nós já tivemos contato, já fomos apresentados a todas elas, porque nós já discutimos a força gravitacional com um pouco mais de detalhes. Aí nós pincelamos aqui na força eletromagnética, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. E agora nós fomos apresentados a força forte e a força fraca. Essas quatro forças, elas são
responsáveis por toda e qualquer interação entre partículas, entre sistemas físicos. Okay? São as 4 forças fundamentais da natureza. Bom, outra questão interessante é que se o átomo ele era composto de elétrons e núcleos, aí nós fomos para uma estrutura, né, tentar dividir o núcleo. Nós encontramos ali prótons e nêutrons. Agora, a gente está descobrindo que os próprios prótons e nêutrons eles são compostos por partículas mais fundamentais. Tá? Essas partículas são os famosos quarks. E o nêutron, por exemplo, ele é formado por um quark do tipo up e 2 do tipo down. O próton é formado por dois quarks do tipo up e um somente do tipo down. Okay? Então, eles também são compostos por partículas fundamentais, pelas mesmas, só que em quantidades diferentes. Então, agora, a gente chegou aqui no estágio das partículas que são as mais fundamentais, dado o nosso entendimento atual da física de partículas. Tá? Então, os elétrons e os quarks, eles são as partículas mais fundamentais. Bom, dando agora uma atenção para as forças, né? Vejam a analogia que eu gostaria de fazer. Nós discutimos aqui os ingredientes da natureza, né? Elétrons, quarks, a gente vai incluir outros caras ainda também, tá? Mas falta ainda uma regra, faltaria discutir as regras ou a gramática, né, que organiza esses elementos em algo que tenha sentido. Como, por exemplo, né, se eu tiver aqui só esse conjunto de letras aqui numa ordem qualquer, isso não quer dizer nada para a gente. É preciso conhecer a gramática, né, para que isso tenha algum sentido e forme aqui palavra, por exemplo. E quem justamente organiza, né, esses ingredientes são as forças da natureza, as 4: gravitacional, eletromagnética, forte e fraca. Bom, falando ainda sobre, aqui é um finalzinho sobre força fraca, né? Nesse decaimento que eu falei, né, de um nêutron decaindo num próton e num elétron, nesse decaimento sai mais uma partícula. Tá? E essa partícula ela perturbou o Pauli por um bom tempo, né? Porque ele estava estudando o decaimento radioativo de núcleos, né? E ele estava dando conta ali da energia que saía na forma de uma partícula positiva, na forma de uma partícula negativa, na forma eletromagnética, através de fótons. Isso tudo com campos magnéticos, ele conseguia mais ou menos dar conta de cada uma dessas contribuições. Mas, no entanto, né, vez por outra, faltava alguma energia nesse sistema e ele não conseguia detectar essa outra partícula e tudo mais. Dizem talvez até que ele tenha cogitado que a conservação de energia ela tivesse furado nesse exemplo, mas não é o caso. O que acontecia é que tinha uma partícula saindo junto desse decaimento, que é essa partícula, o neutrino. É uma partícula que interage pouco comparada com as outras, né? Então, atravessava os detetores dele, essencialmente levando embora uma parte da energia. Okay? E isso, então, foi postulado por ele em 1930 e foi confirmado experimentalmente ao longo de vários experimentos até a década de 50. Tá? E essas partículas, né, elas são produzidas aqui na própria Terra, porque tem elementos radioativos aqui, o próprio carbono 14 que eu mencionei,
elas também são produzidas no Sol por conta dessas fusões, né, consequentes decaimentos também. Foram produzidas na época do Big Bang, são produzidas em raios cósmicos, enfim, elas estão presentes aí no nosso dia a dia em vários sistemas diferentes. Okay? Então, esses ingredientes, elétrons, quarks, neutrinos, as 4 forças, mais, é claro, né, aqui na força eletromagnética estou incluindo também os fótons. Tá? Isso dá conta de praticamente tudo o que a gente conhece aqui no nosso dia a dia, então nem se fala. Tá? Todos os objetos que nós conhecemos, luz, todas as questões que a gente mais próximas assim do dia a dia em termos de constituintes fundamentais é explicado por o que a gente discutiu até agora. Tá? Mas será que isso é tudo? Certamente a resposta é não, né? Aqui está um pequeno resuminho que eu peguei, eu vou citar isso de novo no final da nossa aula, mas isso aqui é de um livro do Frank Close, uma muito breve introdução à física de partículas, tá? É o nome do livro. E aí tem essa figura justamente com o que a gente fez, né? Partindo do átomo supostamente indivisível, identificando que tem ali um elétron, que tem um núcleo, que esse núcleo também é feito de outras partículas, são os nucleons, prótons e nêutrons, e que esses, por sua vez, também são feitos aqui de partículas mais fundamentais, seriam os quarks. E aqui só um esqueminha, né, das forças fundamentais, né? Então tem aqui a força gravitacional, mantendo os planetas em órbita, né? Nós discutimos também que é uma elipse como essa extremamente exagerada. O movimento dos planetas em torno do Sol é essencialmente muito parecido com um círculo, a excentricidade é muito pequena. Aí aqui também é força eletromagnética, tá? Esse modelo de átomo aqui também vai ser melhorado por vocês ao longo do nosso curso para uma interpretação em termos de densidade de probabilidades. Vão sumir essas linhas aqui. A força forte aqui está sendo representada essencialmente como a que mantém os núcleos coesos, tá? E aqui a força fraca, ela estaria associada ao decaimento, por exemplo, de um nêutron em prótons, elétrons e neutrinos. Okay? Bom, como que a gente conseguiu descobrir tudo isso, né? Como que nós avançamos a fronteira do conhecimento com relação a esse assunto? E a ideia é bastante fundamental, né? Para entender esses sistemas, como os gregos lá também imaginavam, seria possível observar, né, o necessário observar esses sistemas. Okay? Então, primeiro, se você quer ver uma coisa muito pequenininha, você usa um microscópio, né? Ou se você quer ver uma coisa que está muito distante, você usa um telescópio. Agora, para ver esses sistemas, você vai usar o mesmo princípio de um microscópio ou de um telescópio, né? Que seria usar uma espécie de uma sonda. Né? Como que a gente observa com um microscópio? Se você tentar fazer isso numa sala escura, provavelmente você não vai conseguir ver nada. Então, você acende uma lâmpada, joga luz, fótons sobre esse sistema, ele interage ali, volta até você e você enxerga. Telescópios é a mesma coisa. Você quer olhar um objeto, você vê a luz que chega dele. Tá? Então, aqui, para descobrir isso tudo, a ideia foi a mesma. Só que luz já não era suficiente. O que você faz, essencialmente, é jogar outras partículas. Por exemplo, jogar um elétron sobre o seu átomo, né? E aí ver o que emerge dessa colisão. Aí depois você consegue, inclusive, jogar um próton contra outro próton, que é o que consegue se fazer hoje em dia no LHC, né? E aí ver o que sai dali. A ideia, então, é a mesma, é usar algum tipo de sonda
para poder observar. Tá? Então você promove essas colisões e prótons e nêutrons, como eu falei, são constituídos de quarks up e down. Com essa brincadeira de colidir partículas em aceleradores, descobriu-se que existem outros quarks, né? Que no caso seriam o quark Strange, Charm, Bottom e Top. Então são mais 4. Tem mais quarks, né, do que aqueles que a gente costuma ter acesso no dia a dia. E se por um lado tem um elétron, né, essas colisões também revelaram outras partículas, tá, que seriam o muon e o tau. São uma espécie de primo rico do elétron, né? Eles têm massas maiores. Tá? Então, em 64, Gell-Mann e Zweig propõem a existência dos quarks up, down e strange, mais ou menos essa historinha. Em 61, tem o neutrino do muon, tá? Eu falei ali sobre os neutrinos. O neutrino também é uma partícula muito interessante, ele tem um associado a cada um desses 3, elétron, muon e tau. Então, num decaimento que você tem produção de elétron, aí sai um neutrino do elétron, tá? Não estou entrando aqui em todos os detalhes ainda de antipartícula, mas para o que a gente está discutindo já está funcionando assim. E se num decaimento sai um muon, então aí sai também o neutrino do muon. Certo? Aí em 75 foi descoberto o Charm, em 77, 78 o Tau e o Bottom, e em 95, né, o último quark Top. Tá certo? Então agora sim, esses que são essas partículas todas que você tem até agora, mais aquelas forças ali em termos de partículas, que se der depois a gente discute. Esse todo que é o cenário, o palco da chamada do modelo padrão da física de partículas. Ok? Bom, esses caras, né, que só apareceram nessas colisões de aceleradores, eles existiram lá no início do universo, na época do Big Bang, mas eles são instáveis, tá? Eles decaem, essencialmente decaem até se transformar em up e down, aqueles que são quarks, e em elétron, aqueles que são o muon e o tau, né? Eles são leptons. Bom, então a ideia, vocês já meio entenderam, né? A física de partículas, a física de altas energias, essencialmente, ela quer olhar para trás, né? Num certo sentido, ela quer recriar as condições ali do Big Bang, certo? Olhando, então, no passado e vendo como que era, né? Que partículas existiam nessa época de temperaturas muito altas, né? Energia muito concentrada, né? Numa região só. E então visa entender essa estrutura mais íntima da matéria. Tá? Como eu adiantei aqui, esses quarks e o muon e o tau são instáveis, né? Eles decaem nos outros. E neutrinos e fótons ainda da época do Big Bang são detectados até hoje. Por exemplo, os fótons, né, da época do Big Bang, um pouquinho depois ali, numa época conhecida como superfície de último espalhamento, né? Esses fótons chegam até nós como a chamada radiação cósmica de fundo. Tá? Então, uma radiação que a gente observa aí é relíquia ainda do Big Bang. Ok, então o up e down e o elétron sobreviveram, porque são os mais leves, né? Cada um na sua família, e com a diminuição da temperatura não foi mais possível
ter esses quarks e leptons mais pesados. Então depois, deem uma pensada, contem mais ou menos, dê uma investigada aí como que é essa história, né, do nosso universo, aí essa história de em torno de 5 bilhões de anos, tá, para a gente discutir no nosso encontro síncrono. Okay? Então já tinha mais ou menos comentei aqui que a ideia é contar essa história ao contrário, e eu deixei essa frase aqui bastante interessante do final desse primeiro capítulo do livro do Frank Close, do qual eu me baseei para essa aula, e ele sugere assim, ó, se você achou isso bacana, né? Então aí ele termina assim, ó, como tudo isso aconteceu, como nós sabemos disso tudo, né? E o que nós descobrimos são os temas dessa muito breve introdução. Tá? Então isso que eu discuti é só um primeiro capítulo desse livro, um livro pequenininho. Eu receio que talvez só tenha em inglês, mas se vê de 2004, pode ser que agora já tenha umas traduções em português. É um livro muito bacana, tá? Acho que vale a pena dar uma olhada nele. Ok? Bom, então por hoje tá bom, a gente fica por aqui. Tá encerrando então mais uma aula do nosso curso. Bons estudos aí para vocês e até a próxima, certo? Valeu, até mais.